Bom dia, turma, turma presencial, turma online, paz de Cristo para vocês. Hoje vamos continuar a aula, hoje falaremos sobre a Trindade. Deus é uma Trindade. Vamos começar orando, agradecendo a Deus por esse momento. Pai, obrigado por mais uma manhã, por mais um tempo contigo, acessando as Escrituras, aprendendo mais sobre Ti. Senhor, Tu que és o nosso Senhor e o nosso Salvador, Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Rei. Nós precisamos conhecer a Ti, Senhor, porque conhecendo a Ti, Senhor, nós saberemos e conheceremos também a Tua vontade para nós, e assim a nossa identidade, o nosso propósito estará cada vez mais evidente, claro na nossa vida, Senhor, porque não queremos viver de qualquer forma, queremos viver diante do propósito pelo qual fomos criados. E Tu és o nosso Criador, só Tu podes nos ensinar qual é o nosso propósito. Esteja conosco o Espírito Santo, Tu que é o mestre das Escrituras, Tu que tem o poder de formar-nos à imagem de Cristo. Fica à vontade, ensina-nos, instrua-nos a toda a verdade, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, hoje provavelmente será a nossa última aula de Deus, essa matéria que tem sido encantadora, tem sido linda demais. Vocês têm assistido aí, eu creio que vocês também estão gostando, estão aprendendo. E eu vou pedir já para a Carol começar lendo aí na nossa apostila o texto sobre a Trindade. Vamos lá, Carol. A Trindade de Deus. As Escrituras ensinam que Deus é um ser triuno, ou seja, é um ser constituído por três pessoas distintas, a saber, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é Deus, Isaías 45, 21. O Filho é Deus, João 1, 14. E o Espírito Santo é Deus, Atos 5, 3, 4. Apesar de tudo isso, estes três são Deuteronômio 6, 4 e Marcos 12, 29 e 32. Muito bom, obrigado. Vamos ler esses textos aí. Larissa, Isaías 45, 21. Falando de que o Pai é Deus. Anunciai, chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? E não há outro Deus, senão eu. Deus justo e Salvador, não há fora de mim. E não há outro Deus senão eu. Muito bom. Falando do Pai. E agora a gente vai ver falando do Filho. João 1 e 14. Sara, por favor. 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Obrigado. No princípio era a palavra. Em algumas tradições vai dizer no princípio era o verbo. E a palavra, o verbo, era Deus e estava com Deus. E depois, no 14, vai dizer que a palavra era o próprio Cristo. Então, vemos aqui que Cristo também é Deus. E agora, a Luciana vai ler Atos 5, 3 e 4, falando do Espírito Santo. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Continua, agora o 4. Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua, e depois de vendido o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma outra coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Então, no versículo 3 diz que Ananias mentiu ao Espírito Santo. E aí no 4 diz que ele mentiu a Deus. Logo, por que ele diz isso? Porque o Espírito Santo é Deus. Vamos avançar, Duarte. Deuteronômio 6, 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Muito bom. Ouve, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Larissa, para fechar essa leitura, Marcos 12, 29 e 3. Interessante, o Duarte falou, ele é o único Senhor. Vai lá. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento, e de todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E os escribas lhe disse: Muito bem, mestre, e com verdade disseste que há só um Deus, e que não há outro além dele. Muito bom. Há um só Deus e não há outro. Nós já falamos sobre isso nas outras aulas. Deus, ele é um só. E se a Bíblia chama Jesus de Deus, o Pai de Deus e o Espírito Santo de Deus, parece que fica confuso, né? Pô, é um só, mas tem 3 pessoas nessa trindade? Como é que é isso? Então, essa é a doutrina da trindade, a qual a Bíblia o tempo inteiro nos ensina. A palavra trindade, ela não vem na Bíblia, mas muitas outras palavras também não vêm, e a gente sabe que existe essa doutrina. Porém, é muito claro para nós que existem 3 pessoas da trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E logo, se só existe um Deus e não 3 deuses, é porque um Deus é trino, é triuno. Essa é a trindade de Deus. Parece que é confuso, não é tão simples, porque a gente está falando de uma realidade que não é a nossa, mas a gente, no decorrer da aula, a gente vai ver que as nossas dúvidas vão sendo diluídas e a gente vai gerando fé nesse conceito, nessa doutrina da trindade. Continua lendo, por favor, Carol. Sabemos que isso não é uma coisa nada fácil de se entender, pois parece-nos totalmente ilógico e destituído de sentido que exista apenas um só Deus em 3 pessoas distintas, ao invés de 3 deuses unidos trabalhando em conjunto. Porém, é exatamente este o ensino das Escrituras. Não podemos entender tal mistério, pois que ele é infinitamente superior ao conhecimento da mente humana. Tudo o que podemos aprender é que na divindade única coexistem 3 pessoas de igual substância, substanciais, de igual poder e glória, coiguais, e de existência eternal, coeternas. Embora a palavra trindade não se encontre nas Escrituras, o seu ensino é claramente revelado em todo o Novo Testamento. E para uma maior apreciação do assunto, leia as passagens de Mateus 3,16, 16,17, 28,19, João 14,6, 2 Coríntios 13,13 e 1 João 5,7. Muito bem. Vamos ler e a gente vai conversar. Sara, por favor, leia Mateus 3, Luciana, Mateus 28, Duarte, Mateus 14, Larissa, 1 Coríntios 13 e Sara, de novo, 1 João. Tá? Vamos caminhar rápido aí. Tá. É 2 Coríntios 13? Tá escrito aí. Vamos lá, Sara. Mateus 3,16 E 17. Tá. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. 17. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Luciano, 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. São alguns textos mostrando os 3 trabalhando juntos, tá? Agora o Duarte. João 14,6. Pega o microfone aí, meu amigo. Muito bom. Larissa, vamos ler todos, depois a gente conversa. 2 Coríntios 13, 13. Todos os santos vos saudam. 2 Coríntios 13, 13? Quem agora? Sara, 1 João 5, 7. Pois há 3 que dão testemunho. Há 3 que dão testemunhos no céu. Né? Lê de novo.
Pois há 3 que dão testemunho. Ah, tá. Que tem texto que vem dos céus. Então, há 3 que dão testemunhos nos céus. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Já foi. Então, lemos esses textos para reforçar a doutrina e o ensino de que o tempo inteiro a Bíblia relata que há 3 manifestações de um Deus só. 3 pessoas dentro da Trindade. Não são 3 forças. Até porque o Cristo não é uma força. O Espírito Santo, alguns até tentam entender assim erradamente. Mas o Cristo veio e habitou entre nós. Então é uma pessoa. O Espírito Santo também é uma pessoa. Deus Pai também é uma pessoa. Mas eles são um Deus, trabalham juntos. E você vê na Bíblia, e lemos aqui alguns textos mostrando que o tempo inteiro eles estão juntos. Desde a criação até a consumação dos séculos, eles estão juntos, são inseparáveis. Tá? E o interessante, só de curiosidade, lá em Gênesis 1, o primeiro versículo da Bíblia vai dizer assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e ele vai indo embora, vai parar. Mas essa palavra, no princípio criou Deus, no original, ela vem retratada como deuses. No princípio, criou deuses, no plural, justamente dando essa ideia de que os 3 estavam juntos na criação. E continuando em Gênesis ali mesmo, eles formam o mundo, a terra, os animais, o sol, a lua, a separação, o dia, a noite. E no final, ele vai fazer o homem. Ele reúne ali o pó da terra, como vocês sabem, o barro, e aí ele sopra sobre a narina do homem o espírito de vida. Mas a palavra que a Bíblia traz para nós aqui, como sendo a palavra dita de Deus, é: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Tá vendo? Os 3 juntos lá? Não é eu fiz, é façamos. Eles estão juntos o tempo inteiro trabalhando. E o interessante é que o próprio Deus, se Ele nos fez, logo a nossa imagem e semelhança dele, nós devemos ser também parecidos com Ele. Então é por isso que nós, o ser humano, nós também somos um ser triuno. Por quê? Porque nós temos corpo, alma e espírito. Sem um desses 3, nós não somos ser humano. Se fôssemos só espírito, quando a gente morre, tá? E fica a carne e a gente vira só espírito, a Bíblia diz que o espírito volta a Deus, nós não somos um ser humano. Para ser ser humano tem que ter corpo, alma e espírito. Então assim, vai começando a desanuviar a nossa mente para entender essa perspectiva de 3 em 1. E nós, como sendo a imagem e semelhança dele, também somos 3 em 1. Nós não somos só um corpo, também não somos só uma alma, que é a sede dos sentimentos e emoções, mas também não somos o só espírito, que é o que conecta com Deus. O espírito é o que conversa com Deus, é o que está ligado a Deus. Quando o homem pecou, Adão pecou no jardim, e Deus deu a sentença antes dele pecar, disse que no dia que ele pecasse, certamente ele morreria. A gente vê que ele pecou, mas ele não morreu. Ele estava lá ainda vivo. Aonde ele morreu? Ele morreu no espírito. Por quê? Porque ele se desconectou do Deus. O Deus que o visitava toda tarde e tinha comunhão com ele, agora não podia mais ter a comunhão porque houve a desobediência e o pecado. Então, espiritualmente, o homem morreu, porque ele perdeu a conexão com quem é o Espírito que nos dá vida, que é o próprio Deus. Por isso precisou Cristo vir e através de Cristo nós fomos redimidos, nós fomos reconciliados. A dívida que tinha sobre nós foi paga. E aí nosso espírito novamente reviveu. Por isso que a conversão é conhecida como um novo nascimento. Quer dizer, é uma nova criatura. Não é um melhorar. Está entendendo? Então, Deus, Ele colocou na criação a sua assinatura. Como falamos, o homem é corpo, alma, espírito. Mas é muito interessante que tem outras coisas também que a gente vê na criação, nas coisas criadas, a assinatura de Deus. Como, por exemplo, o tempo. O que é o tempo?
passado, presente e futuro. 3 em 1. O que é o espaço? Largura, altura e profundidade. A base da matéria, do átomo, a gente sabe que toda a matéria tem, quando você for diluindo, você chega ao átomo, que é a menor, né, conhecida como a menor partícula. O átomo ele é dividido em 3: prótons, nêutrons e elétrons. O estado básico da matéria, toda a matéria, o estado básico dela: sólido, líquido e gasoso. Tá vendo como tantas coisas têm assinatura do próprio Deus que o criou para nos ensinar, que passar essa ideia de que tudo que ele cria vem dele. Ele coloca dele na criação. E um outro exemplo também é o estado, quem estuda música. A música é composta de melodia, ritmo e harmonia. E assim existem vários, do arte e a música ele sabe. Existem vários outros casos, só estou trazendo uns de coisas que a gente lida todo dia, que a gente vê, que a gente conhece. Então, Deus colocou na sua criação a sua assinatura, mostrando, provando que Ele é o Criador de todas as coisas. Amém, irmãos? Isso é muito bonito da gente aprender. A Trindade, então, embora pareça ser difícil de entender, mas dá sim para a gente entender, olhando para a criação e, claro, olhando para a palavra de Deus, que é quem nos ensina sobre Deus. Amém, irmãos? E agora, vamos avançar então na apostila, vamos ler a obra de Deus. Vamos lá, Carol. A obra de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus opera em 3 áreas distintas, a saber, na criação. Ele não apenas criou o universo e suas criaturas, mas também é responsável pela sua sustentação e ordem. Gênesis 1, Salmo 19, 1, 7, Mateus 6, 25, 30, Colossenses 1, 3, 17. Continua? Muito bom. Vamos ler? Vamos ler só o Mateus 6, do 25 ao 30. Vou pedir para quem é que está na hora da leitura aí? Larissa, você mesmo. Mateus, abre aí. 6, do 25 ao 30. E vou pedir a Sara para abrir Colossenses 1, do 15 ao 17. Senta aí, Vitor. Aqui a gente vai ver que Deus, ele não só criou todas as coisas, mas ele também as sustenta, sabe? Ele as sustenta. Tudo que ele criou permanece, porque o próprio Deus as sustenta. Então, Larissa, por favor, vamos fazer essa leitura de Mateus. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajudam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Bem, esse texto é um texto maravilhoso. Ele fala sobre o homem que muitas das vezes se encontra ansioso sobre a vida, sobre o seu futuro. E aí esse texto vem dizer, provando que Deus não só cria, mas sustenta a obra criada. Aí ele vai dizer assim, por que vocês andam ansiosos? Por que vocês andam preocupados por tudo quanto é coisa? Vocês não precisam andar preocupados, porque eu que criei, eu também sustento. Ele vai dizer assim, olha os passarinhos, olha as aves do céu. Elas nem plantam e nem colhem, elas só vivem. E mesmo assim, Deus
cuida, sustenta delas. Elas não passam fome, não passam necessidade. E aí ele vai dizer assim, ó, agora olha lá os lírios do campo, as flores mais belas que tem. Tá vendo como elas são lindas? Elas não tecem, elas não costuram aquelas roupas. O próprio Deus as veste. E hoje ela existe, amanhã nem existe mais, ela dura tão pouco. Mas se Deus cuida do passarinho, cuida da flor, não cuidará também de vós, homens de pequena fé. Olha que texto maravilhoso, falando sobre ansiedade. Muitas das vezes nós nos pegamos preocupados com o futuro e o Deus que nos criou e que nos sustenta, Ele está cuidando das mínimas coisas, do passarinho, está cuidando da planta, da flor. Não vai cuidar de nós? E Ele nos faz essa pergunta, né, para acalmar o nosso coração e a gente confiar que o Deus que criou a nossa vida a sustentará. Quanto mais se nós formos obedientes e ouvirmos as suas orientações. Não vivermos dissolutamente em prol dos nossos próprios prazeres, né? Porque aí você mesmo está querendo ir para o buraco. Aí Deus, Ele permite, porque Ele te deu o livre-arbítrio, a livre escolha para você decidir, tá? Então esse é um texto maravilhoso que mostra como Ele não só criou, mas Ele não largou a criação ao seu bel prazer e agora façam o que dá na telha de vocês. Não, eu sustento. Tudo é sustentado pelo Senhor. Se você começar a estudar o universo, vocês vão ver que a coisa mais extraordinária do mundo é Deus sustentando as leis que regem o universo. Você começar a estudar sobre as estrelas, os astros, sabe? Os multi-universos. Eu lembro no meu trabalho, tinha um senhorzinho, a galera do online aí, talvez alguém lembre, chamado Manel. Ele já tinha, sei lá, 90 anos e ele era ateu. Ele gostava muito de conversar, sabia que eu era cristão, sempre que eu falava alguma coisa, ele... mas isso é dentro da sua fé, tipo, me cortava. E aí, Carol, ele resolveu, um dia, começou a ficar curioso, naqueles canais legais lá do Discovery Channel, começou a estudar o universo. E aí ele começou a ficar curioso, começou a ler, ver documentários, e aí ele começou a ver a grandeza do universo e como tudo se encaixa perfeitamente. E o universo, Duarte é um estudioso também, ele sabe, ele é tão impressionante que, assim, você tem que ser tem que fazer uma força gigantesca para você não acreditar que há um Criador por trás de tudo aquilo, que não pode ser obra do acaso, sabe? São coisas extraordinárias que você vai vendo. E eu lembro que, após ele começar a estudar o universo, ele começou a repensar sobre Deus. Ele já começou a aceitar a ideia de que havia, sim, um Deus que criou todas as coisas e a sustentava. Então, essa é a obra de Deus. Vemos a obra de Deus como foi lido. Lê também Colossenses 1, lê do 15 ao 17. 15, 16 e 17, tá? Que essa leitura é muito longa e eu já tinha abreviado ela. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as vivíveis e as invivíveis, sejam tronos, sejam sobrenaturais, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Olha que texto maravilhoso. Nele tudo subsiste. Porque nele foram criadas todas as coisas. Olha que bonito a gente pensar um pouco sobre isso. Nele tudo subsiste. Ou seja, tudo que existe não está fora de Deus. Nós, a natureza, a criação, todas estamos dentro do próprio Deus. Porque nós não subsistimos fora dele. O texto vai dizer que dentro dele tudo subsiste. Isso é lindo demais também de nós aprendermos. Vamos lá, vamos avançar. Então, assim nós vemos Deus, a obra de Deus na criação. E, Carol, vamos ver agora a obra de Deus no domínio. Vamos lá. No domínio, Deus está presente em tudo quanto o homem realiza. Ou seja, tudo que o homem faz porque Deus permite. As passagens aqui mencionadas são bastante esclarecedoras a este respeito. João 3:27, 1 Coríntios 4:7, 2 Coríntios 3:5, Filipenses 2:13 e Tiago 1:17. Obrigado, Carol. Vamos ler então. Duarte, João 3:27. João respondeu e disse: Calma aí. Pega o microfonezinho, por favor, amigo.
Todos pegam o microfone para ler, tá? Para ficar legal o áudio. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. Vamos prestando atenção. Você vê que tudo que nós fazemos, a nossa vontade, o nosso agir, vem do próprio Deus. Olha como esses textos são fortes em dizer isso. Vitor Hugo, lê por favor 1 Coríntios 4, 7. Porque quem te fez diferente de outros... Não. Porque quem te fez diferente dos outros é o que tens tu que não tenhas recebido. Ora, se tu recebeste, por que tu glorias como se não o tivesse recebido? Aquela leitura da Bíblia bem coloquial, né? Tudo que fizeste, recebeste de outro, né? Então, por que se glorias no que tu recebeu? Vamos continuar, Larissa. 2 Coríntios 3:5. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. São lindos demais esse texto. Filipenses 2:13. Sara, por favor. Duarte, Tiago 1:17. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Pois é Deus que efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. Olha só, como a autoria de tudo que nós fazemos, a impulsão do querer e do realizar vem do próprio Deus. Está vendo como ele domina tudo? E agora, Duarte, por favor, para finalizar. Toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Olha isso. Toda boa dádiva e dom perfeito. Tudo vem do alto. Tudo. Tudo inclui tudo e não exclui nada. Olha como são interessantes e lindos esses textos. Tudo que Deus faz vem dele. Tudo que nós fazemos vem de Deus. Tudo que é bom, que é perfeito, agradável, toda boa dádiva vem de Deus. Sabe por que é importante a gente aprender isso? Para que a gente não se vanglorie, para que a gente não se glorie, como leu o Vitor Hugo, nos nossos atos, sabe? Porque se nós somos bons, se nós fazemos coisas boas, é Ele quem gera em nós essa bondade, esse interesse em fazer coisas boas. Tudo coopera, sabe? Você nasceu numa família boa, você tem saúde, você tem amigos que te inspiram. Tudo de bom que tem na sua vida foi o Deus que colocou lá. Isso é maravilhoso. A Bíblia, assim, lemos rapidamente aqui vários textos que provam isso. Ele domina todas as coisas, nada foge do seu controle. Amém? Vamos continuar então agora na salvação. Carol. Na salvação, Deus tomou a iniciativa da salvação do homem, pois que este, perdido como estava, jamais poderia por si só encontrar o caminho de volta à comunhão com Deus. Gênesis 3, 15, 22, 24, Lucas 19, 10, 1 João 4, 10, 19 e João 3, 16. Então, Larissa, já abre aí, por favor, Gênesis 3, 15, Sara, Lucas 19, Lu, 1 João 4, 10 e 19 e Duarte, por favor, João 3, 16, esse aí é fácil de citar, mas a gente vai ler esses textos aí. Então, aqui o que a gente está vendo? A obra de Deus, vimos ela na criação, vimos ela no domínio e agora vamos ver a obra de Deus na salvação. Porque o homem caiu e logo que o homem caiu, Deus, antes dele cair, já tinha uma obra para salvá-lo. E é lindo demais. Larissa vai ler Gênesis 3,15 e vai falar da queda. E logo depois a gente vai ler os outros textos falando do plano de salvação e da obra da salvação de Deus para nós. É para eu ler tudo? Não, 3,15. Gênesis 3,15, por favor. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a sua semente e a Semente da mulher. e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Muito bom. Essa é a primeira promessa que existe, porque é lá em Gênesis que acontece a queda do homem, tá? O homem vem, o homem e a mulher vivem harmonicamente com Deus, tá tudo dando certo, eles estão aprendendo todo dia com Deus ali, Deus ensinando, Deus dando da sua presença,
Deus, sabe, os encantando com a sua beleza. E aí o homem resolveu desobedecer, vocês conhecem a história, e aí ele peca, e o próprio Deus falou que o dia que ele pecasse, ele morreria. E aí o que acontece? Deus expulsa o casal do Jardim do Éden, e a serpente, que foi a tentadora, que tentou a mulher a pecar e ela deu o fruto ao homem, essa história a gente conhece, Deus dá uma sentença à serpente, e esse texto você leu. Da semente da mulher virá um que esmagará a cabeça da serpente. Essa é a primeira promessa ou profecia que Deus dá de que viria o Cristo. Ou seja, o homem acabou de pecar, Deus já tinha uma promessa dizendo que viria o Cristo para salvar, para resgatar o homem. Então, aquele que virá da semente da mulher, falando de Cristo, a Bíblia, né, depois a gente vai estudar isso, que isso fica mais claro, esmagará a cabeça da serpente, daquele que vem, o filho da serpente, que é o Satanás. Ele ferirá o calcanhar, que é o que aconteceu. O que é calcanhar? Calcanhar é traição. Cristo foi traído. Ele ferirá o calcanhar. Alguém que veio por trás e feriu o calcanhar. Tá vendo? Então já está fazendo um paralelo com a obra de Cristo na cruz. Então aqui nós vemos a queda. E aí agora, vamos ver, a Sara vai ler, a obra da salvação, como já Cristo começa a operar a salvação em Lucas 19:10. Pega o microfone ali, Sara. Por favor, quer fazer uma pergunta? Faz aí, no microfone mesmo. E porém inimizade entre ti e a mulher, é o quê? Medo de cobra? Inimizade mesmo. Medo? Porém inimizade, não é medo. Entre ti e a semente da mulher. Está falando da inimizade do Satanás com o próprio Deus, com o próprio Cristo que viria. Entendeu? Eles eram oponentes, né? Eles são até hoje, né? Embora a força do Satanás nem se compara. Tá entendendo? Tá falando da semente de um, da semente de outro, o que geraria. Porque a serpente, no caso, não é o bicho, né? A gente sabe que a serpente não é um animal, né? A serpente ali, figuradamente, até era um animal. Mas ali representa o Satanás, que é o tentador das nossas vidas. Tá bom? Vai lá, Sá. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Falando um pouco da obra da salvação de Cristo para nós. Passa para o Duarte, vamos ler todos os textos. Por favor, Duarte, Não, agora é a Lu, desculpa, Lu. 1 João 4, o 10 e o 19. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Muito bom. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Duarte, pega o microfonezinho aí. João 3,16, o texto mais conhecido da Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna. O que a gente aprende aqui? A obra de Deus na salvação. A gente, dentro desses textos, a gente vê e aprende que a iniciativa de salvar o homem foi do próprio Deus. O homem, por si só, ele estava perdido, ele nem sabia que ele estava numa enrascada, metido nos seus pecados, ele nem tinha consciência, muitas das vezes, da sua natureza caída, sabe? E aí, desde lá do início, a iniciativa de salvar o homem já veio do próprio Deus. Em Apocalipse vai dizer assim, ó, o cordeiro já foi imolado ou foi morto antes da criação do mundo. Antes que Deus nos criasse, Cristo já estava fazendo parte do grande plano da salvação, porque Deus, na sua onisciência, sabia que o homem cairia. E Ele já havia criado, dentro do seu próprio plano, Cristo para nos vir. Não criado Cristo, criado o plano de Cristo vir nos salvar. Tanto que assim que Ele cai, Deus já dá a sentença, ó, que a Larissa viu. Sabe, da tua semente que veio a mulher, virá o semente da mulher que esmagará a tua cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Já é a primeira profecia de Cristo. E ali o Antigo Testamento inteiro falando são profecias do Messias que viria.
E aí se cumpre, há 2000 anos atrás, Cristo vem, e aí vem um Novo Testamento falando dos seus feitos e as cartas para as suas igrejas. Entendeu? Então, assim, a obra de salvação o tempo inteiro partiu do próprio Senhor. É Ele quem gerou dentro do plano dele nos salvar, não partiu do homem. Olha que texto lindo que a Lu leu. Nós não amávamos, Ele nos amou primeiro para que aí sim nós respondêssemos o seu amor. Olha que coisa linda. Ele nos amou primeiro. Ele olhar para a sua criação decaída que o traiu, que o desobedeceu e nos amou primeiro. Hoje é mole a gente achar que somos dignos do amor de Deus porque nós o amamos e nos esforçamos o máximo para obedecê-lo, não é verdade? E aí talvez no nosso coração gere até uma tranquilidade de dizer assim, eu amo a Deus, Ele me ama. Assim é fácil. E tudo bem, tem que ser assim mesmo. Mas a gente nunca pode esquecer que quando nós éramos desobedientes, desgarrados, a Bíblia vai dizer, sabe, inimigos de Deus, mesmo assim Ele nos amou. E o seu amor nos alcançou, tirou as nossas sujeiras, nos limpou com o sangue de Cristo, por isso Ele precisou morrer na cruz, para nos limpar do seu pecado. E aí sim a obra da salvação foi consumada, né? Está consumado, como disse Cristo na cruz. Amém, irmãos? Terminamos aqui nossa lição Deus, fizemos aí 6 ou 7 aulas, se eu não me engano. Ela foi um pouco mais extensa, mas eu quero crer que abençoou a vida de vocês e dos irmãos que ainda estão assistindo no online. Quero abrir aqui um momento para dúvidas, perguntas, alguma colocação que vocês queiram pôr para a gente discutir. Alguém tem aí alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Tá de boa? Então tá bom. Então vamos... Você tem? Eu tenho. Quase não saiu. 45 segundos do tempo para ter coragem. Eu tava pensando. Pergunte, vai. Se eu puder responder, eu respondo. Vê se você vai entender minha pergunta, que é uma pergunta meio confusa. Pode ser a pergunta de muitos. É bom você fazer. Tá, Jesus e Deus existem desde sempre. Isso, e o Espírito Santo também. Os 3. Isso. Só que Jesus nasceu da Maria. Ele já era Jesus. Isso. Aí ele voltou, tipo assim, desaprendeu tudo pra virar neném de novo, pra crescer e aprender tudo de novo? Tá bom, entendi tua pergunta. Então, Jesus, ele é desde sempre com o Pai, mas sendo Deus. E aí, quando ele vem e nasce de Maria, a Filipenses 2 vai dizer que ele se destituiu, não por usurpação, não buscou para si o direito de ser Deus, mas ele se destituiu da sua divindade, se tornando homem, se tornando servo. Então, Cristo, ele deixou os atributos como onisciência, onipresença, onipotência, que nós já estudamos, ele abriu mão dos atributos divinos e nasceu na Virgem Maria com o plano de, como homem, vencer o pecado, vencer a morte e o diabo. Mas ele nasceu sem saber nada? Ele nasceu como um bebê normal, ele fazia cocô, Maria trocava as fraldas dele, dava de mamar para ele, entendeu? Mas ele também estava no céu? Não, nesse momento ele não estava no céu. Só Deus. Nesse momento, Deus estava no céu com o Espírito Santo o tempo inteiro ensinando a Cristo como viver, porque a Bíblia vai dizer assim, que Cristo crescia em estatura e em conhecimento. Ele ia aprendendo também, entendendo? Ele foi homem, ele não foi um avatar, um ser super extraordinário. Ele foi homem enquanto estava aqui conosco o tempo inteiro nos seus 33 anos. Senão seria covardia, né? A gente queria dizer, assim é mole, era Deus. Não, ele em tudo foi tentado, até mais do que nós, e venceu. Ele venceu tudo como um homem. Ele nasceu como um homem, como uma criança, suscetível a todas as tentações e foi tentado, mas a Bíblia vai dizer que ele não pecou. E por isso ele venceu o pecado e a morte. Porque a morte veio por causa do pecado de Adão. Adão pecou, por isso ele morreu. Cristo não pecou. Por isso ele nunca poderia ter morrido. Mas porque ele morreu? Para pagar a dívida. Dívida dos homens, dívida gerada em Adão, dívida gerada na desobediência de todos nós. Você entendeu? Então ele morreu
espontaneamente Ele deu a vida para morrer por nós, para pagar esse preço alto que só poderia ser pago através de alguém que entregasse a sua vida voluntariamente por amor de nós. E aí Cristo vem, vive perfeitamente, cresce, nos ensina como viver, como um homem e uma mulher devem viver, resistindo ao pecado e amando a Deus e ao seu próximo, e consuma a sua obra na cruz, morrendo por todos nós. E aí a Bíblia vai dizer que depois que ele ressuscitou, o Pai o ressuscitou, ele ainda viveu 40 a 50 dias conosco, ainda ensinando algumas coisas, dando aquela pincelada final ali nos seus apóstolos, que eles ficaram agora incumbidos de continuar a obra de Cristo. E aí os apóstolos continuaram a obra de Cristo e Cristo chegou, o Evangelho, né? Chegou até nós aqui no Brasil, vindo lá de Israel. Alcançou o mundo inteiro e chegou até nós. Mas após esses 40, 50 dias, ele ascendeu aos céus, ele foi para os céus, mais de 1000 testemunhas viram ele indo aos céus, e a Bíblia nos diz que ele está agora à destra de Deus Pai. Está ele e Deus Pai lá no céu. E a gente está abandonado aqui? Se ele está no céu, quem está com a gente? Responde. Se Deus Pai e Deus Filho está no céu, quem é que está com a gente? O Espírito Santo. O papel do Espírito Santo é justamente agora formar Cristo em nós. A natureza de Cristo já nos foi dada. Nós somos nova natureza, mas somos infantis, crianças. Precisamos crescer e desenvolver como Cristo precisou crescer e desenvolver. Quem fez isso com Cristo? O Espírito Santo. Quem está aqui para fazer isso em nós? O Espírito Santo. Entendeu? O papel do Espírito Santo que ele concluiu em Cristo, agora ele faz em nós. Por isso nós precisamos aprender com ele, obedecê-lo. O papel do Espírito Santo é formar Cristo em nós. Mas então, enquanto ele era homem, ele não estava lá, ele estava aqui? Estava aqui. Só Deus estava lá. Só Deus e o Espírito Santo, que está em todo lugar. Mas enquanto ele era homem, ele não estava lá, ele só estava aqui. Ele não era onipresente, estava em todo lugar. Tiago, se o Espírito Santo tivesse vindo assim, fosse homem assim como nós... Pega o microfonezinho para falar, por favor, Vitor, só para que todos ouçam. Vamos lá. Se o Espírito Santo tivesse assim, vida como nós, ele já estaria velhinho, já. É, né? Entrou no tempo e envelhece. Mas como Deus está fora do tempo, como nós lemos aqui, nele subsiste todas as coisas. Ele está fora do tempo. O tempo é a criação dele também. Por isso o tempo não envelhece Deus. Deus é eterno por causa disso. Ele está fora do tempo. O Cronos é para nós, seres mortais. Mas a Bíblia vai dizer que quando Cristo vier no arrebatamento, ele nos levará para morar consigo e em Cristo nós nos tornamos seres eternos. Já falamos sobre isso aqui também. Por isso que precisamos de Cristo para voltarmos a sermos seres eternos. Porque lá no início, quando Deus nos criou, nós tínhamos acesso à árvore da vida. A árvore que, se nós comêssemos, nós viveríamos para sempre. No final, em Apocalipse, quando Cristo vem e reinar, e os novos céus e nova terra, a gente vai ver um pouco isso mais depois, o fim de todas as coisas serão a igreja, os que creram em Cristo, os salvos de Cristo, começarão uma nova era, uma nova eternidade, novos céus e nova terra. E a árvore da vida estará lá novamente, a Bíblia vai dizer. Deus me livre. Pegaram? Amém? Pega o microfone. Então seria por isso porque ainda existe o pecado hoje, porque tanta maldade na humanidade. Se Cristo veio, já está consumado, se ele veio para a salvação dos nossos pecados, né? Porque sem derramamento de sangue não há salvação dos nossos pecados, não há remissão. Uhum. Mas se já houve a remissão, por que ainda existe o mal? Porque ainda existe Muito tudo boa que a pergunta. gente vê hoje em dia? Se já veio o Salvador, era muito boa pergunta. Então, era para não haver maldade mais, né? muito boa pergunta, Lu. O que está consumado é a obra de Cristo. O que ele tinha que fazer para nos salvar, ele já fez. Cristo não precisa fazer mais nada para nos salvar. Ele já fez. Agora, o que ainda não está consumado é a obra do Espírito Santo. Ele, até Cristo vir,
Por isso que quando vem o arrebatamento, que é Cristo pegar a sua igreja para si, o Espírito Santo vai embora. Por isso que o mundo vai virar um caos, vai vir besta, anticristo. Não vamos entrar no assunto de Apocalipse ou últimas coisas, porque a gente vai estudar sobre isso, isso é muito extenso e não é tão simples. Mas, só para que você entenda, a obra do Espírito Santo não acabou, o que está consumado é a obra de Cristo. Agora, a obra do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, para que o homem se arrependa de seus pecados e aceite a obra de Cristo que já foi consumada, ou seja, a salvação em Cristo. O papel do homem é só abrir o coração e aceitar a obra de Cristo e reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Em isso acontecendo, o Espírito Santo entra no coração do homem e começa a gerar, como uma criança, a natureza dele foi transformada, novo nascimento. O homem, quando se arrepende e aceita Cristo, ele é uma nova criatura. E como uma nova criatura, ele é um infantil, ele é um bebê, ele precisa do leite materno, que é a palavra de Deus. Ele começa a crescer, se desenvolver e se tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus. Quem é o responsável por isso? Espírito Santo. Então, por que o pecado ainda está no mundo? Porque muitos ainda não aceitaram a obra que já está consumada de Cristo. E o período para que o homem aceite e se converta a Cristo e aceite-o como Senhor e Salvador é até que Jesus venha na sua segunda vinda, onde ele virá resgatar os que os salvaram, os que os aceitaram, os que os salvaram não. Ele salvou a todos, agora nem todos quiseram ser salvos. Porque ser salvo é uma prerrogativa nossa. Eu não quero, tá bom, você morreu na cruz, você deu a possibilidade de perdoar todos os meus pecados, você quer perdoar meus pecados, mas eu não estou afim, não me interesso nisso, não creio, prefiro viver minha vida aqui absolutamente, meus prazeres, eu não quero isso para mim. É escolha. Você tem até o fim da sua vida ou Cristo vir para decidir se arrepender. Caso contrário, seu destino é o inferno e os que creram em Cristo, o destino é morar com Ele no céu. Pega o microfone, por favor. Entendeu, Lu? O que aconteceria se o mundo todo aceitasse Jesus e ele não tivesse voltado ainda? Seria maravilhoso, né? Se o mundo todo aceitasse Jesus, ele viria. Porque justamente o que prende ainda, o que é o tempo que aceleraria a vinda de Cristo, é justamente o evangelho ser pregado a toda criatura. Justamente tem um texto que diz assim, para que Cristo venha, o evangelho tem que ser pregado a toda criatura. Para que todos tenham a oportunidade de aceitá-lo como seu Senhor e Salvador ou negá-lo. Caso alguém não tenha escutado, seria injusto ele ser mandado para o inferno se não aceitou Jesus. Já fala assim, mas nunca ouvi falar de Jesus, ninguém pregou para mim. Tem um texto que vai dizer assim, como virão se não há quem pregue? Uma canção da Fernanda Brum. Por isso o papel da igreja nosso não é cuidar da nossa salvação. O papel nosso em sendo convictamente salvos, nosso coração está bem resolvido quanto a isso, nós assumimos continuar o que Cristo fez, dar a vida pelos seus irmãos. O nosso papel agora é alcançar os perdidos. A gente está salvo em Cristo. Nós vivemos obediência e o Espírito Santo está formando em nós um caráter cada vez mais parecido com Ele. Mas qual é o nosso papel? Buscar os que estão perdidos. Amar o nosso próximo. Porque amar a Deus a gente já ama. Entendeu, Lala? Ficou claro? Pega o microfone. As perguntas surgiram, né? Meu Deus. Fica à vontade, a gente está aqui para isso. Ainda vai ter aula da salvação, né? Porque tem uma pergunta que a Sara até comentou agora, que isso eu sempre tive essa... Já falei com o pastor José, mas ele já falou... E não me respondeu diretamente. A respeito da criança. Vou passar pro Duarte essa. A respeito da criança. Se uma criança, ela é salva ou ela também vai pro inferno? Mudou bastante, tá? Eu vou responder essa e a gente termina. Eu vou tentar responder ela. Salvação de criança. Aí é uma pergunta, quem sou eu para querer esgotar o pensamento? Vou falar o que eu aprendi, tá? Independente se é criança, ou independente de qualquer tipo de que venha a sua dúvida. Salvação de qualquer faixa etária, de qualquer pessoa que você possa imaginar. A Bíblia ela é enfática em dizer que só há um Deus entre
Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. O que isso quer dizer? Só um. Imagina um funil. Criação, é uma ampulheta, né? Faz assim e abre. Não tem a ampulheta do tempo? Aqui, ó, o que divide o que está embaixo do que está de Deus, do que está em cima, se chama Jesus Cristo, o homem. Não é Jesus Cristo, é Jesus Cristo, o homem. Para dar enfoque de que é ele e a sua obra como homem. Ou seja, o caminho, você vai dizer, eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A única forma de sermos salvos é através de Cristo. Ignorância não salva ninguém. Infantilidade não salva ninguém. Você está entendendo? Nada salva ninguém. Ele está dizendo, só há um caminho. Ah, mas e os índios que nunca ouviram? Aí você vai abrir para um monte de coisa. E os povos que nunca ouviram morrer? Aí é muito profundo isso. Mas o que fica bem claro nas Escrituras, para que você se apegue, que é o que a gente tem que se apegar, o que a palavra diz, é só há um único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só um Deus entre Deus e os homens. Só um justo entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. Rapidinho, Amém? pastor. Rapidinho, pastor. Eu sei. Salvação das crianças. Eu sei. Porque o Evangelho rápido. O que é o Evangelho? É o poder de Deus para a salvação de todos. Não É. pode ser criança. Claro. A criança tem a idade da razão, ela não tem consciência do que está fazendo. A graça Então, cobre ela. tipo, um pequenininho. Vê que o judeu é Sim. até 12 anos, porque não tem razão, não tem raciocínio para dizer o que é bem, o que é mal. Então. Porque o que eu aprendi foi isso. Que quando a criança ela, começa a ter consciência, né, do que é certo e do que é errado, é aonde ela é, tipo, julgada, né? Se vai ou não. Agora, tipo, as crianças pequenininhas, pra mim, né, pelo que eu aprendi, sempre já estão salvos. Mas isso você aprendeu usando a sua justiça própria. Porque a gente olha assim e fala assim, pô, é totalmente injusto uma criança ir pro céu, né? Ir pro inferno. Ela é uma criança ainda, né? A nossa justiça própria fala isso. Mas a Bíblia, ela nem tem nenhum texto dizendo as crianças vão pro céu, os que não ouviram vão pro céu, os inocentes, os ingênuos vão pro céu. Tá entendendo? Então a criança pequena Isso estaria interligada ao pai e à vai mãe? abrir muitas questões. Não é uma resposta que eu acho que eu vou finalizar. Eu só estou abrindo a mente de vocês para que vocês não usem nem a justiça própria, nem o simplismo para responder. Ela não é simples. Entendeu? O que eu estou usando são textos. A Bíblia se explica, a própria Bíblia. Isso com certeza vai requerer um estudo muito mais profundo. Não vou esgotar. Faz uma aula extra aí. Mas É mesmo. Eu Aula protesto. extra. Depois é a gente- muito curto. Viu? tá bom? Protesto. Aula extra. Vamos finalizar. É muito bom. Ó, é muito bom. Porque aí já era outra dúvida. E o autista? A criança autista, ele não tem. Os Mas eu precisamos doentes, dar aula extra, então, aula precisamos dar aula extra, extra. Deus quiser, a gente vai chegar lá. Professora, Que bom que todas essas perguntas estão aflorando no coração de vocês, sabe por quê? Ou na mente. Porque o que a gente quer aqui é torná-los pensadores mesmo. Não só ouvir de qualquer jeito e seguir. Calma aí, deixa eu pensar. E começar a ter uma mente mais analítica, né? E querer buscar na palavra de Deus a orientação para a nossa vida. Então, assim, eu fico feliz que vocês tenham muitas perguntas. As que eu puder responder e conseguir, eu vou responder. As que eu não conseguir, eu vou tentar, mas que fica aí o desejo de vocês de procurarem também outras fontes para conhecer essas respostas. Amém? respondeu e o filho também não me Gente, um abraço, Deus os abençoe. Bom demais estar com vocês. Finalizamos Deus, tá? Próxima aula, correção do questionário. Todos tragam os questionários feitos, tá bom? Bonitinho. E nos vemos lá. Um abraço.